Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você imensamente. Assim, abundantemente. Que as bênçãos do Altíssimo jorrem aí na sua vida, na vida da sua família. Eu espero, sim, sempre encontrar você muito bem com seus. Progredindo. Progresso cura. Progresso é a mesma coisa que felicidade. É maravilhoso ver a vida progredindo. Coisas novas. Avanços e avanços. E eu oro por isso. E eu profetizo o tempo todo, na sua vida, na vida de todos que têm enviado seus pedidos para oração. Senhor, eu quero o nosso povo progredindo, avançando, dar ideias novas, projetos novos. Senhor, ajuda a ampliar a visão, a visão. Visão é tudo. Tudo. Que Deus te honre todos os dias, com muito favor, que você possa desfrutar do favor do Senhor. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, em Juízes 6:13. Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas? Que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Essa história é muito interessante. E por que Israel estava nessa condição? Se você ler lá no início, aqui do capítulo 6, vai ver de novo. E por que de novo Israel fez o que o Senhor reprova? Porque não aprendeu, né? Não aprendeu com os erros. Eu sempre falo que o problema não é errar. O problema é você passar a sua vida patinando, porque comete os mesmos erros, porque nunca aprende com eles. Tem que aprender. Isso não funcionou. Eu não vou voltar lá. Não vou repetir isso. Já sei que isso não é bom. Já sei que isso não funciona. Não vai dar certo. Bom, as consequências foram terríveis. 7 anos de uma opressão tão grande. E aqueles inimigos entravam e consumiam tudo de uma forma que Israel empobreceu demais. E aí, quando a nação se voltou para o Senhor mandou um homem de Deus falar, isso aí, eu tirei vocês do Egito, olha o que eu fiz por vocês, e falei, não vão se voltar para outros deuses. Não façam isso. Mas vocês não ouviram. Israel tinha trocado de Deus. Israel tinha passado por cima das direções, desobedecendo a Deus.
E estava assim, colhendo um resultado desesperador. E estava lá o Gideão, malhando o trigo num tanque de prensar uvas. E aquilo pensando, e o anjo estava ali observando ele. E aí fala com ele: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. E aí ele, mas peraí, se o Senhor é conosco, por que nós estamos passando por tudo isso aqui? Por que nós estamos vivendo isso tudo aqui? Né? É interessante Gideão falar uma coisa como se ele não soubesse. Né? Ele sabia muito bem. Aquilo era consequência de escolhas estúpidas. Né? Plantaram a semente errada, da desobediência, trocaram de Deus. E o pai do Gideão tinha um altar a Baal, o próprio pai. Então estava assim, uma desordem. E aí ele começou a apresentar: mas peraí, Senhor, se o Senhor é conosco, o que foi feito as suas maravilhas? Nossos pais nos contaram tudo que o Senhor fez no Egito. E ele começou a apresentar: mas peraí, isso não está certo não. Se o Senhor é conosco, se o Senhor está aqui, por que está essa coisa horrorosa, esse desespero? O inimigo tomou conta. Sabe, o inimigo oprimiu. Era tanta opressão. E eu amo a resposta de Deus. Está aqui, ó. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Eu amo isso. O Senhor não respondeu aquilo. Falou: bom, você está incomodadinho, você não gosta do que está vivendo, que é consequência de escolhas erradas. Vai libertar, vai fazer algo. Vai fazer. Porque reclamar é fácil. Apresentar todos os problemas, por que isso, por que aquilo. E muitas vezes a pessoa não quer nem assumir a responsabilidade pelas suas escolhas erradas. Que aquilo é consequência de passos errados. E aí então, ó Senhor, muda minha vida, cadê? A tua palavra diz que o Senhor faz isso, que o Senhor faz aquilo, que o Senhor é o Todo-Poderoso. Vá libertar Midian, com a força que você tem, vá. Por que você não levanta e vai fazer alguma coisa? Com a força que você tem. Usa o que você tem. Você não está usando nem o que você tem. Usa o que você tem. Isso para mim é transformador. Porque muitas vezes nós estamos reclamando e não estamos usando nem o que a gente tem, porque a gente tem mania de dizer: eu não tenho nada. O que você tem em casa? Eliseu perguntou para a viúva. Ah, tua serva não tem nada. Só um pouquinho de azeite. Você vê, a gente não enxerga o que a gente tem. Não, então você vai usar o que você tem. Vai com a força que você tem. Vá com a força, usa a força que você tem. Isso aqui, ó. Com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Usa o que você tem. Porque eu estou te enviando. Está aqui, ó. Não sou eu quem o está enviando? Se eu estou enviando, eu vou financiar. Usa o que você tem. Ó a resposta. Mudou? Ah, Senhor. Respondeu Gideão: como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Ah, Senhor, não, peraí. Eu estou reclamando, eu não gosto do resultado.
pelas nossas próprias escolhas. Eu estou questionando, eu estou revoltadinho. Mas assim, como eu libertar, ó o que ele, as razões dele, que ele apresentou que ele não podia. Minha família é mais pobre. E eu sou o menor da casa do meu pai. Aqui, ó. Meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Quer dizer, eu não tenho influência. Nós não temos influência nenhuma. A minha família é a mais pobre de Manassés. E lá em casa eu sou o menor. O último que fala, o primeiro que apanha. Então, assim, eu não tenho credibilidade, nós não temos credibilidade. Como é que eu vou reunir um... O povo não vai me seguir, o povo não vai me ouvir. E normalmente é assim que as pessoas reagem. Elas sabem reclamar. E muitas vezes estão reclamando de um resultado que elas mesmas provocaram. Mas quando Deus fala, usa o que você tem. Você pode mudar isso. Vai você mudar. Vai com a força que você tem. Porque se você não usa a força que você tem, não adianta eu te dar mais. Se você não usa o que você já tem, por que eu vou dar mais? Quantas vezes Deus está falando isso? Vai com o que você tem. Usa o que você tem. Não, mas eu não posso por causa disso, por causa daquilo outro. E eu tenho que lembrar mais uma vez do senhor do tanque de Betesda, 38 anos lá. O senhor perguntou, Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? Ah, Senhor, ninguém me ajuda. Tem sempre alguém que passa na minha frente. Ou seja, eu sempre tenho uma justificativa. Vai sair. Ah, Senhor, minha família é a mais pobre. E eu sou o menor da casa do meu pai, o menos importante. Quer dizer, então, por causa disso, eu não posso sair dessa situação, não tem como minha vida mudar, não tenho o que fazer. Né? Eu quero mudanças, mas eu já estou apresentando que eu não tenho condições de efetuar nenhuma mudança, porque eu não tenho nada. Esses são meus motivos. Ninguém me ajuda, sempre tem alguém que passa na minha frente, minha família é mais pobre, eu sou menos importante. Então eu só quero reclamar. Porque eu mesma, não tenho nada para oferecer. Eu não tenho nada. Nada. E nós vamos apresentando nossas desculpas. E justificando. Eu não gosto do meu resultado, mas eu não tenho condições de mudar nada. Alguém vai ter que me ajudar. Alguém vai ter que diminuir o passo para eu passar. Eu sou pobre, minha família é pobre, eu vim de família pobre. Sou pobre. Eu sou menos importante. Eu não tenho nada. Deus falou o quê? Vai com a força que você tem. Todo mundo tem alguma coisa. Usa o que você tem. Usa o que você tem. Usa o que você já sabe. Coloque em ação aquilo que você já sabe. Pratique o que você já sabe. É um passo de cada vez. Usando aquilo que eu já recebi. Aquilo que já está na minha vida. Ah, eu acho que é pouco? Uso o que eu tenho. Uso o que você tem. Eu uso o que eu tenho. É assim que é. Você vai ver isso na palavra de Deus, em tudo quanto é parte. Você vai ver. Usa o que você tem. Usa o que você tem. Eu sempre
sempre falo de Jonatas, né? Quando ele decidiu enfrentar os filisteus. Ele pegou o escudeiro dele e falou, vamos lá. Porque Deus pode dar vitória com muitos ou com poucos. Assim, se eu crer, Deus pode fazer. Eu é que limito a Deus, então eu não vou limitar. E eles foram. Olha a coragem. O pai dele estava lá, não estava fazendo nada. E ele falou, não, eu vou fazer algo. Eu vou ficar aqui, parado? Não, eu vou fazer. E ele se levantou, e ele foi fazer. E eles venceram aquela guerra impossível, porque Jonatas se posicionou e deu condições a Deus. E aí Deus responde aqui, ó. Eu estarei com você. Ponto. Vai com a força que você tem e eu vou estar com você. Respondeu o Senhor. E você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Ponto. E aí ele pediu uma prova para o Senhor, né? Ele foi lá, ofereceu uma oferta para o Senhor. E o Senhor recebeu. Estava lá. Mas quando terminou, que o Senhor recebeu, o Senhor falou, agora eu vou te pedir. Eu é que peço a você. Eu quero que você derrube o altar de Baal do seu pai. Eu quero que você construa um outro altar e pegue o boi de 7 anos do seu pai e vá lá e ofereça. Ele temeu tanto, mas ele fez. Ele fez à noite, ele fez quando está todo mundo dormindo, mas ele foi lá e fez. Quando o dia amanheceu, assim, o povo e aqueles homens foram com tudo para cima de Gideão. O primeiro que ele impactou foi o pai dele. O primeiro. Porque às vezes a gente acha que não pode fazer nada, né? Eu não tenho nada. Pois ele ofereceu o que ele tinha, ele deu um cabrito. Aí Deus pediu algo maior. Ele foi lá, mesmo com medo, mas ele fez. Quando o povo foi para cima dele com tudo, o pai dele se levantou. Ele impactou o pai. Ele já começou a impactar a casa dele com aquela atitude. Cada passo corajoso. Você vê que ele começou a usar o que ele tinha. Ele foi fazendo. E à medida que ele foi fazendo, ele já começou a mexer com as pessoas, principalmente com a casa dele. E o pai dele foi e defendeu ele. E falou, escuta, se Baal fosse Deus mesmo, ele teria se defendido. E olha aí, Baal não se defendeu e não sei o quê. E ali ele já... E pediu mais provas, e Deus deu provas, e ele começou a atrair gente. E a história a gente já conhece. 32 mil homens se uniram a ele. Eu sempre fico assim, oh meu Deus, chocada. O Senhor falou, pergunta quem está com medo. 22 mil. 22 mil foram embora. Você já parou para pensar a quantidade de pessoas que jogam tudo fora e vivem uma vida rasteira, à margem da abundância? Simplesmente porque estão com medo. Só uma pergunta foi o suficiente para eles irem embora. Quem está com medo? 22 mil foram embora. E o Senhor ainda falou, ó, tem gente demais, leva para o rio. E aqueles que se curvaram diante do rio, o Senhor disse, não, pode mandar tudo embora. Só 300 não. E de forma sobrenatural. Com aqueles 300 valentes, o Senhor deu uma vitória tão grande para aquela nação. Com Gideão à frente, ele foi. Vá com a força que você tem. Porque eu vou estar com você. Quando a gente usa o que tem, quando nós nos levantamos e damos condições a Deus para agir na nossa vida, nós vemos
um mover, uma transformação tão grande. Deus está falando com você aqui hoje. Você não gosta dos seus resultados? Use o que você tem. Comece a colocar em ação aquilo que você já sabe. Coloque em ação aquilo que você já tem. Em nome de Jesus Cristo, porque Deus vai ser com você. Vá dando passos. Ele ofereceu o cabrito. Deus pediu mais para ele. Ele, mesmo com medo, mas ele foi e fez. As coisas, um tumulto se levantou. Mas Deus foi providenciando livramentos e livramentos. E cada passo de fé, ele foi vendo a glória de Deus, e ele foi crescendo, e ele foi impactando, começou impactando a casa dele. O pai dele foi afetado, ele influenciou. Foi influenciando aqueles homens, e o povo foi vindo. E as coisas foram caminhando. Você vê um fluir. Aí outro teste de fé, o Senhor enxugou aquele exército de 32 mil para 300. E ele confiou. E Deus fez uma grande obra. Porque nós é que limitamos a Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Eu sempre falo que tudo é fácil para Deus. Nada é difícil para Deus. Assim, tudo é pequeno para Deus. Deus é grandioso. Nós é que limitamos. Há alguma coisa difícil para o Senhor? Ele mesmo pergunta. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Nós precisamos nos levantar, parar de reclamar, parar de jogar a responsabilidade nos outros. Sabe? Eu não tenho nada. Deus não está fazendo nada. Não. Não. Se o Senhor está conosco, porque aconteceu tudo isso, onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou. O Senhor nos abandonou. Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Então, assim, chega de se queixar, de reclamar. Não, mas eu não posso. Ninguém me ajuda. Eu não tenho isso. Minha família é pobre. Eu não tenho influência. Eu não tenho nada. Vai com a força que você tem. O que você tem em casa? Tua serva não tem nada. Só um pouquinho de azeite. Vai usar o teu azeite. Usa o que você tem. Toma essa decisão aqui hoje. Deus está falando com você. Ele usa nós. Ele vai usar mim, você, para fazer uma transformação. Ele usou Gideão. Ele vai usar você com o que você tem. Ele usa a mim com aquilo que eu tenho. Então, assim, não tenha medo. Simplesmente se levanta e vai com a força que você tem. Coloque em ação aquilo que você tem. Coloque em prática aquilo que você já sabe. Vai dando um passo de cada vez. Aprendeu, já coloque em ação e transborda. Ensina. Vai, em nome de Jesus. Ele está falando aqui hoje com você. Vai com a força que você tem e Ele vai honrar os seus passos de fé. Use o que você tem. Vai com a força que você tem. E Deus vai honrar a sua fé, seus passos de fé. Começa com o que você tem. Vai com o que você já tem. E você vai ver a glória de Deus aí. Eu não tenho dúvida
que você está aí diante de algo desafiador e que parece impossível isso mudar. E Deus vai usar você para mudar tudo isso. E Ele está dizendo, se levanta agora. E vai com o que você tem, com a força que você tem, usa o que você já tem. Se movimenta. Para de reclamar. E não jogue a responsabilidade para ninguém. Você não gosta dos resultados? É você. Você vai mudar isso aí. Deus vai usar você. Então levante-se agora, em nome de Jesus. É um pouco de azeite? Usa. Ah, eu tenho pouca força. Vai. Usa a força que você tem. Usa o que você tem. Aquilo que você já sabe, aquilo que já está aí. E você vai ver isso crescer. Vai. Como Deus foi com Gideão, Ele vai ser com você. Como Ele honrou e usou Gideão para dar uma vitória tão grande para aquela nação. Ele vai usar você de uma maneira que não vai só beneficiar a sua vida, mas muitas pessoas. Ele beneficiou a vida dele, da família dele, de uma nação. Deus vai te erguer poderosamente como ergueu Gideão. Mas levante-se e vá. E não tenha medo dos enfrentamentos, porque Ele estará com você. Foi isso que Ele disse aqui, ó. Eu estarei com você. Eu estarei com você. Deus está com você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida tão amada, que o Senhor está impulsionando, encorajando a se levantar e avançar com aquilo que ela tem, usar o que ela tem, dar os passos de fé, colocar em ação, em prática, em movimento, que ela se mova, Senhor. Porque o Senhor vai honrar cada passo de fé, que ela não tema. E ainda que o diabo queira oprimi-la, que ela rejeite, que ela não aceite as mentiras do mal, mas que ela fique com a verdade. Que ela simplesmente enfrente, confiando na sua palavra. Porque ela tem a garantia do Senhor, que o Senhor estará com ela. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração. Eu consagro tudo. Peço mudanças, vitórias, respostas, definições, socorro, portas abertas, livramentos. Restitua, restaura, levanta um povo forte, destemido, focado. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista na vida de cada um. Senhor, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que uma força, coragem, Senhor, visão, estejam tomando conta dela, que ela esteja se levantando. Ela tem tudo que ela precisa para ir além. O Senhor está deixando isso claro. Você tem tudo que precisa para ir além. Eu vou usar o que você tem. Que ela creia, meu Pai. Que ela seja tomada por essa confiança, que ela se levante, eleve o nível de confiança. Porque o Senhor vai honrar cada passo de fé que ela der. Abençoa o teu povo em todo lugar. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço de todo o meu coração. Obrigada, amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11-3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde eu fico e onde vou estar amanhã com muita alegria. E vou esperar por você. Nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, abrir o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, consagrar os dizimistas, isso em todos os templos. Pegue a sua família e venha. Esteja entre nós. Estamos aqui todos os dias e assim, é um prazer apoiar. Se o Senhor Jesus não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.